presente que Deus me deu. Eu pedi beleza interior, caráter, fidelidade ao Senhor, amor à igreja, amor à palavra de Deus. Deus me deu então, que faz mais do que pedimos ou pensamos, beleza interior, beleza exterior. Os filhos são testemunhas. Garanto que Davi não me deixaria mentir. Bem, irmãos, eu quero usar a Bíblia do cinquentenário como texto, porque é a Bíblia como nós conhecíamos há 50 anos, uma tradução bonita, português impecável. Efésios capítulo 2, vocês podem abrir a sua Bíblia, versículos 18 a 22, Efésios 2. As cartas de Paulo são lindas, e esta epístola é linda também. Diz o apóstolo o seguinte: Efésios 2, 18 a 22. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai. Tu és judeu e gentio. Eles e nós somos um só povo. Temos acesso ao Pai no mesmo Espírito. Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina, do qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Vejam, Jesus Cristo, os apóstolos e seus ensinos, da base, Jesus a pedra fundamental, a pedra angular, os profetas e os apóstolos como a base do edifício. E nós formamos o edifício de Deus, cuja pedra angular é Jesus. Mas falando também sobre pedra, nós encontramos em primeira carta de Pedro, capítulo 2, primeira carta de Pedro 2, de 1 a 16. Antigamente os crentes levavam todos a espada para a igreja, a Bíblia. Hoje os crentes levam o canivete. Um negocinho desse tamanho. E canta, e lê. Só se faltar na energia, a pilha esvaziar-se, acabou a Bíblia, acabou o vinagre. Eu gosto da Bíblia de papel, não é? E preferentemente de capa preta, porque todo mundo me identifica. Um sujeito com livro de capa preta na mão só pode ser crente. E é bom ser crente. Mas Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, ele diz o seguinte: deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimentos, invejas e toda maledicência, desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para a salvação, isto é, para a plenitude da salvação, realização prática dela na nossa vida. Se é que já provastes que o Senhor é bom, e chegando-vos para ele pedra viva, vejam só, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também,
quais pedras vivas sois edificados como casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Vou ler até aí. Eu gosto de pregar, quando prego em aniversários de igreja, aproveitar o nome da igreja, a cidade da igreja, para extrair oposições à luz da própria Bíblia. Por exemplo, eu preguei nos 40 anos na igreja de Jandira. Aí eu fui para o dicionário português de palavras de origem tupi-guarani. Verifiquei que Jandira significa nosso mel. Jandi é nosso, Ira é mel, nosso mel. Fui para a Bíblia e encontrei a tua palavra como mel dos meus lábios. Então eu preguei a mensagem de Jandira. Qual é a mensagem desta igreja? Disse eu a eles: é levar o mel da palavra de Deus, a doçura, para o amargor de vidas que vivem felizes neste mundo, para casamentos que vivem tristes neste mundo, para o amargor deste mundo, o mel da palavra de Deus. Vocês levam o nosso mel, o mel da palavra. Mas eu fui pregar também em Irajá, outro nome indígena. Aí foi o dicionário, Irajá. Taça de mel. Ira é sempre mel. Já, taça. Eu disse à igreja de Irajá, uma igreja muito grande lá no Rio de Janeiro, tem 3.500 metros. Então eu disse à igreja isso: olha, essa igreja é transportadora do mel da palavra, do mel divino, do mel do Evangelho. O mundo anda amargo, as vidas andam amargas. Precisamos do mel da palavra para adoçar a nossa vida. Mas eu estou aqui agora em Itatiba. E agora? Eu fui ao dicionário. Itatiba significa lugar de muita pedra. Lugar de muitas pedras. Então há muitas pedras aqui. Eu vi que há uma subida, essa é uma montanha, pedreiras por aqui, muita pedra. Louvado seja Deus, aqui existem também pedras vivas. É o que fala Pedro aqui, chegando-vos para ele pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós sabeis quais pedras vivas. Tanto é um símile, Pedro emprega. Sois edificados como casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Sim, meus irmãos, essa igreja é de Itatiba e para Itatiba. Essa igreja é constituída de pedras, mas de pedras vivas, não como as pedras deste templo. Mas como elas foram importantes, hein? Digamos que num edifício fique um pedaço sem um tijolo, sem uma pedra. O vento que entra por ali é terrível. Eu estive uma vez num retiro de pastores em Mato Grosso do Sul, e não havia sido concluído o salão de reuniões do acampamento batista. Havia em cima uma abertura, a temperatura era de 4 graus. Ninguém conseguia dormir. Então, como os tijolos no lugar certo, ocupando os lugares que eles cabem, como os tijolos são importantes numa construção. Sabe o que tivemos de fazer? Nós acordamos, pegamos uma pilha de tijolos, fizemos uma fogueira, usamos os tijolos dentro da fogueira, esquentamos os tijolos
e cada um ficou com um tijolo debaixo do cobertor, porque pé frio, não dava para dormir. Sim, meus irmãos, somos pedras vivas. Só que Itatiba é lugar de muitas pedras. Portanto, além destas pedras vivas, há muitas pedras mortas que precisam de vivificação. É o grande campo missionário dessa igreja e da igreja do futuro. Fiquei emocionado, pastor, com essa carta para a igreja do futuro. Fiquei emocionado. Realmente emocionado. Eu estou pensando daqui a 100 anos. E aqueles jovens vão chegar lá. E outros jovens, alguns que aqui são novos ainda, vão chegar lá. Eu cheguei em 91 e meio. Era para ter morrido com 6 meses. Depois com 80 anos. E depois com 90. Tive vários momentos de morte, mas Deus não se explica. Não se explica Deus. A gente conhece o Senhor, mas os mistérios de Deus são muito grandes. Eu estava ansioso para chegar a março, 70 anos de casamento com a minha esposa. Para chegar a maio, 90 anos de idade dela. Queríamos celebrar. Mas Deus é maravilhoso. Deus amava e ama muito. Resolveu dar descanso. Era 19 anos. Ela vivia dentro de uma cadeira de rodas. Ela sofreu um AVC gravíssimo. Ela era cadeirante, hemiplégica, não conseguia andar, uma perna era esquecida na direita. Deus então disse: minha filha, vou levar você para o céu, para o lugar que eu preparei. Ela está lá muito mais feliz do que aqui. Louvado seja Deus. Não se explica Deus, mas se entende a bondade de Deus, e a sua bondade seguirá todos os dias. A igreja canta aquele: tua bondade me seguirá, Senhor. É muito maravilhoso isso. Esta igreja é constituída de pedras. Foram postas aqui as primeiras pedras. Os nomes estão registrados na ata de organização. Temos muito cuidado em ter todos os registros em dia. Sabemos quais foram aquelas pedras. Muitas já foram chamadas pelo Senhor, outros estão aqui. Há uma pedra que está chegando agora. Eu falei com aquele jovem lá atrás, e disse que chegou há 15 dias em Itatiba. Que seja uma bênção aqui, seja uma pedra viva e abençoadora nesta igreja e nesta cidade. Meus irmãos, nós não nos bastamos, nós somos mensageiros da vida, nós somos portadores de vida, e Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Nós não somos mensageiros da morte, o nosso Cristo é vivo, não é morto, ele morreu, mas ressurgiu. Então, nós somos chegantes para ele. Quem nos vivificou, quem nos transformou em pedras mortas, em pedras vivas, é Jesus. A pedra que os edificadores rejeitaram, da história bíblica, os judeus rejeitaram Jesus. A pedra que se constitui para aqueles que não creem, pedra de tropeço. Mas para nós é a pedra em cuja presença, pela fé, nós recebemos vida, vida para transmitir a outros, outros até da nossa família, porque nós temos em nossa família pedras mortas ainda, porque aquele que é nascido pecador, e o pecado o separa de Deus. O que é a morte? Separação. A morte física, separação da alma do corpo. A minha esposa foi, o seu corpo foi sepultado aqui, no cemitério do Redentor. Mas a morte espiritual é a separação do espírito da comunhão com Deus, da vida com Deus. Então a gente aí andando, negociando, ganhando, perdendo,
morto, gente morta, porque não conhece a vida de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós obtemos vida nele. Então veja, deixando pois toda a malícia, já que nós somos pedras vivas, todo engano, todos os fingimentos, todas as invejas, toda a maledicência de ao falar mal uns dos outros, desejar como meninos, como crianças recém-nascidas, puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom, chegando-vos para ele pedra viva. Nós nos aproximamos de Jesus, pedra viva. Andamos em comunhão com Jesus, pedra viva. Nós temos vida e nós crescemos com o tempo. Esse edifício de que fala o apóstolo é o próprio templo para a adoração ao Senhor. Mas o tempo continua em construção. Não está acabado, porque há muitas pedras que ainda faltam. Muitas pedras ainda faltam e que a nós cabe alcançar. Então, a minha mensagem singela nesse dia, continuando as celebrações do jubileu de ouro, é que os irmãos constituem pedras se espalhem por aí, por essa cidade, no seu trabalho, na sua família, na sua escola, na sua universidade. Não sei onde você vive, eu não conheço a sua família, eu não posso alcançar as pedras mortas de sua família, mas você pode, de sua vida e de sua palavra. Eu acho muito interessante e paradigmático a maneira como Jesus lidou com pecadores convertidos. Um dos milagres mais maravilhosos do Novo Testamento foi a expulsão dos demônios daquele gadareno Geraseno. Vocês se lembram disso? O homem tinha legiões de anjos. Uma legião era um conjunto de 6.000 soldados do exército romano. Ele tinha muitas legiões de anjos. Qual é o teu nome? Legião. Meus irmãos, Jesus expulsou. Esse homem vivia nos cemitérios, rasgava-se tudo, tentavam prendê-lo, mas ele se soltava, as correntes mais fortes eram quebradas por ele. Esse homem teve um encontro com Jesus. Jesus expulsou esses demônios. Esses demônios tomaram uma manada grande de porcos. Os porcos se lançaram nas águas do Mar da Galileia, que a região de Decápolis ficava ao redor do Mar da Galileia. Eu conheço bem, estive 11 vezes em Israel. Pois bem, esse moço agora, vestidinho, penteado, mas que ele tinha cabelo, jovem, cabelo pretinho, o chão está sentadinho perto de Jesus, convertido, faz um pedido a Jesus razoabilíssimo. Eu, no lugar de Jesus, teria pedido. Ainda bem que Jesus é melhor do que eu, infinitamente melhor. Olha o pedido dele: permite-me que eu entre no barco com os seus discípulos, que eu fique contigo, que eu aprenda de ti, que eu tenha um estágio, uma reintrodução na sociedade, uma reintegração na sociedade. Jesus disse: não. Vai para a tua família, vai para os teus e conta o que Deus fez por ti, como teve misericórdia de ti. Pedra viva e sai correndo para avivar as pedras da família. Coisa linda. Eu fico encantado com essa história. E esse moço percorreu 10 cidades. Todas as cidades de Decápolis, Deca cidade.
Toda essa cidade tinha parente, a terra dele era grande. E quando a mãe dele o viu, quando o pai dele o viu, os irmãos viram, quando os tios viram, quando os sobrinhos viram, é você mesmo. Para nós você tinha morrido, já andava nos cemitérios, já pertencia ao mundo dos mortos, como de fato pertencia ao mundo dos mortos espirituais. Mas esse moço agora diz: não, é agora vivo, porque Jesus está em mim, eu sou pedra viva. Ah, meus irmãos, o meu desejo é que a semelhança daquele homem de Gadara, o Gerasa, transformado, libertado do poder demoníaco, que os irmãos saiam de suas famílias, pelas casas, pela sua vizinhança, e comecem a falar de Jesus e a mostrar a beleza de Cristo em sua vida. Há um hino que nós cantávamos antigamente, o pastor não se canta mais, aquele que a beleza de Cristo se veja em mim. Vamos fazer a canta? Pois é, ele é mais novo. Agora veja, quando ele diz assim, que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Isso é pedido. Fonte de poder, transforma-me, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Quando a beleza de Jesus se vê no nosso rosto, nas nossas palavras, na nossa conduta, o nosso testemunho se torna irresistível. Porque não é com argumento que você convence o pecador, mas com a vida, especialmente. Aquele homem paralítico, curado por Jesus, aliás, cego, curado por Jesus, que foi arguído pelos fariseus, que a família era fiel, família judaica, frequentava a sinagoga, ele era um cego de nascença e agora procurado por Jesus. Então, os fariseus chamaram, então, dizem quem é esse homem. Diz: olha, de teologia eu não entendo, nem de história bíblica. Eu era cego de nascença, nunca aprendi a ler, não sabia nada. Mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Esse é o testemunho. Eu era uma pedra morta, inútil, que não estava colocada em lugar nenhum para edificar, e agora sou pedra viva no edifício de Deus. E faço parte de um templo de sacerdotes para celebrar a fé, ensinar a palavra, proclamar a palavra, para oferecer sacrifícios, não os sacrifícios judaicos, porque todos eles prefiguravam o sacrifício de valor eterno, Jesus na cruz do Calvário, mas o sacrifício de louvor, na medida em que engrandecemos o nome do Senhor. A igreja é uma comunidade de gente viva, de gente alegre, de gente feliz, em cujo rosto a gente distingue a beleza da igreja. O meu desejo é que a primeira igreja batista de Itatinga, aos seus 50 anos, ela continue a dar testemunho como pedras vivas nessa cidade que tem tantas pedras mortas. Gente inteligente, gente preparada, em posições de mando, em posições políticas importantes, mas sem Jesus. E sem Jesus estamos mortos, mas com Jesus temos vida. Que essa igreja seja essa comunidade de pedras vivas, e que aqueles que chegarem ao centenário possam testemunhar: o Senhor esteve conosco. E nessas décadas de história, nós vivemos o Evangelho, nós falamos do Evangelho, nós demonstramos o poder do Evangelho em nossa vida, e por nosso intermédio, muitas pedras mortas se tornaram pedras vivas para a glória de Deus. Seja assim o presente e seja o futuro.
da primeira Igreja Batista de Itatiba, eu anuncio hoje e desejo hoje, ainda nas celebrações do seu cinquentenário. Amém. Amém. Senhor, queremos agradecer a Deus por sua vida e agradecer ao irmão todo o esforço, trabalho, a obra durante esses mais de 65 anos, como o irmão mencionou. Eu acho que o irmão vai se lembrar disso. O trabalho aqui em Itatiba, quando iniciou, teve um aspecto marcante. Os primeiros dias, no tempo do irmão Benelísio, que vinha pregar. Aqui nós tivemos um episódio interessante, que os cultos eram realizados na praça, não tinha tempo ainda, eles vinham e desciam no carro, abriam a Bíblia e pregavam, né? E ali, um dos momentos marcantes foi quando um grupo de engraxates estavam ali ouvindo a mensagem, e um deles levantou a mão, um deles se entregou a Jesus Cristo. Um deles foi batizado lá na primeira Igreja Batista de São Paulo, pelo pastor Castanheiro. E depois ele estava conosco aqui no dia 20 de dezembro de 1975. Quero convidar que venha à frente o pastor Vanderlei Vicente. Esse era um daqueles meninos engraxados que se converteu naquele momento. Ele diz, falou a criança também. Ele não era especialista, mas falava a criança também. Então eu gostaria de pedir que o pastor Vanderlei passasse ao pastor Irmã uma pequena homenagem da nossa igreja, marcando essa data, da estada dele aqui conosco para a celebração do Jubileu de Ouro. Pastor Vanderlei, o senhor pode fazer a leitura da placa? Não posso, por favor. Jubileu de Ouro, Primeira Igreja Batista em Itatiba, 1975-2025. Agradecemos a Deus pela vida do pastor Irlande Pereira de Azevedo e por toda a sua cooperação durante esses 50 anos de nossa história. Itatiba, 20 de dezembro de 2025, Primeira Igreja Batista em Itatiba. Pastor Irlande, muita honra. Em nome da Primeira Igreja, entrego essa placa e sei que vai fazer parte de tantas outras que o irmão já... Interessante. Ontem eu conversava com o nosso filho. Eu quero ir a Atibaia. Eu quero ir a Itatiba. Eu faço uma confusão entre Itatiba e Atibaia. Porque tudo é o mesmo, não é? Baia, Atiba. Tem. Eu senti um desejo incontido de vir aqui. Pelo menos saudar a igreja. Abraçar o pastor. Afinal de contas, se é uma igreja filha, tem parte nessa história. Irei ver cá. Eu não sabia que era uma festa dessa. Vamos repetir a celebração. Não é? O Senhor está indo. Exatamente. Já começou. Já estou frequentando os primeiros dias dos 100 anos. A gente vai chegar lá. Mas, olha, eu quero homenagear, pastor, a lembrança do irmão Benelísio Soares Coimbra. Esse homem tinha um amor a Jesus, um amor ao Evangelho, uma disposição de evangelizar. A gente falava num lugar, numa cidade de São Paulo, ele dizia, eu vou lá, pastor, eu vou com uma equipe lá para conversar. Começou falando a crianças, começou falando na praça, e Deus vai usar, e vem outros depois dele. Então, quem me traria aqui seria o Pedro Xuxim Baboto, que é casado com a filha do irmão Benelício, Judite Soares. Então, eu dou graças a Deus pela memória do irmão Benelício. Tem muito a ver
com essa igreja querida e com a vida do nosso irmão. Primeira conversão lá, levanta a mão, não é brincadeira, Deus abençoe. Deus abençoe. Muito bom. Obrigado, pastor Vanderlei. Eu já conversei com o pastor Irlando para que ele leve também a lembrança para a filha do irmão Benelísio, né? Uma placa com desenhos bem semelhantes, porque ele diz que encontra com eles regularmente, né? Então ele vai me fazer o favor de levar essa lembrancinha também para a família do irmão Benelísio. Não sabe que essa filha do irmão Benelísio é mais velha uma semana do que aquele filho aí. Quando a gente chegava, minha esposa grávida, para dar a luz dele, saía o irmão Benelísio e vai Gracemar com uma menininha no colo, era a Judite. Então eu digo, Judite, você é a única mulher do mundo, além da minha esposa, cuja idade eu sei. Você é mais velha do que meu filho, mas você é mais. Eu vou deixar aqui o pastor também. Eu gostaria de ler para a história do pastor, eu gostaria de ler. Olha, Jubileu de Ouro, Primeira Igreja Batista em Itatiba, 1975 e 2025. Agradecemos a Deus a vida, pela vida do saudoso irmão Benelísio Soares Coimbra, em memória, e por toda a sua cooperação durante esses 50 anos de nossa história. Itatiba, 20 de dezembro de 2025, Primeira Igreja Batista em Itatiba. Levarei a placa com prazer e farei chegar às mãos. Muito obrigado. Eu vou pensar que placa precisa de uma mala. Dá para imaginar quantas placas ele já recebeu na vida? Que bom a gente chegar aos 31 anos sabendo o que fez na sua vida, não é? Isso é um grande exemplo para nós, dar direção às nossas vidas. Meus irmãos, gostaria ainda de cantássemos um último hino, o 478, e ao cantarmos esse hino, reflita nessa mensagem. Se você já ouviu essa voz que está sendo declarada aqui, 478, vamos ficar em pé e cantar a nosso Deus.